Estados Unidos, Peru, Argentina e Uruguai são os primeiros países a reconhecerem Edmundo González como presidente da Venezuela. O que será que isso muda, visto que o CNE, que é o órgão eleitoral do país, admite que o Nicolás Maduro é o presidente do país? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Maduro alegando que os Estados Unidos estão por trás de uma tentativa de golpe no país e, inclusive, hoje a gente vai ter a Suprema Corte reunindo todos os partidos tentando mostrar que não houve ou que houve algum tipo de fraude eleitoral. Enquanto isso, Brasil, Colômbia e México fazem uma nota conjunta e exigem as atas eleitorais para a Venezuela. Vale lembrar, pessoal, que por trás dessa tentativa de golpe, segundo a Venezuela, está Elon Musk e, por isso, uma comissão especial, junto com China e Rússia, está estabelecido com a Venezuela. Putin, que cada vez mais apoia Nicolás Maduro, tanto com perspectiva diplomática, quanto também com mercenários e até a promessa de uma visita oficial de Maduro à Rússia. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a oposição que reclama de perseguição na Venezuela. Maria Corina Machado alega que está encarcerada e mais de 1.200 pessoas foram presas, com Maduro falando que mais de 1.000 podem ir para a prisão de segurança máxima. Enquanto isso, Irã se reúne com outros membros para planejar um ataque contra Israel e Brasil e China se unem para mandar para a Assembleia da ONU uma proposta de paz entre Rússia e Ucrânia. Mas o Celso Amorim já adianta, hein? Enquanto a Ucrânia continuar com essa postura, segundo ele, radical, a paz não vai para frente. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto, assim, extremamente importante pra gente comentar hoje. Primeiro assunto que se faz relevante está acerca do anúncio oficial de Argentina, Uruguai, Peru e Estados Unidos de que o atual presidente da Venezuela não é Nicolás Maduro, visto que eles não aceitam o resultado das urnas, o resultado eleitoral da Venezuela, pelo menos o divulgado segundo o CNE, e alegam que Edmundo González é o atual presidente. Eles alegam, pessoal, baseado muito no que a gente já discutiu aqui nos vídeos passados, que foram as atas eleitorais. Em cada um dos locais de votação, você tem a divulgação das atas eleitorais e você teve a oposição alegando que pegou cerca de 81% das atas eleitorais e nessas atas, pela sua contabilização, tem até um site oficial, tá, mostrando isso, o Edmundo González teria aí próximo ali de 70% dos votos, enquanto Nicolás Maduro teria mais ou menos 30% dos votos. A própria Diana Mondino, que é a responsável pelas relações exteriores, alega que o Edmundo González é o legítimo vencedor e o real presidente. E a análise das atas oficiais, divulgadas no site que está disponível ali pela oposição, confirma isso. O Antony Blinken também, que é um secretário dos Estados Unidos, especializado nessas questões de relações exteriores, divulgou a mesma coisa. A gente já tinha falado, ontem, que os Estados Unidos estavam alegando que eles estavam se cansando de toda essa demora para a divulgação das atas eleitorais e aparentemente eles cansaram mesmo e reconheceram Edmundo González como presidente da Venezuela. Professor, agora o que muda tal, né? Então, para nossa sorte, entre aspas, para nossa análise geopolítica, isso aconteceu mais ou menos parecido num passado recente, quando a gente teve eleições na Venezuela em que o Nicolás Maduro foi vencedor. Só que à época, o presidente da Assembleia Nacional, que era o Juan Guaidó, ele não aceitou o resultado das urnas e ele se autodeclarou como presidente. E isso contou com o apoio da comunidade internacional, da União Europeia, dos Estados Unidos, de uma série de países. Ou seja, já tivemos uma situação em que aparentemente a Venezuela vai se encontrar de novo, que é um presidente segundo o CNE e outro presidente pela comunidade internacional. Na época, o que mudou? Guerra de verdade? Nada, tá? Por quê? Porque o Juan Guaidó, ele tinha legitimidade internacional, só que ele não tinha legitimidade interna. Cara, convenhamos que você só consegue, de fato, se estabelecer enquanto presidente se você tiver reconhecimento da população, se você tiver reconhecimento das Forças Armadas, reconhecimento do poder legislativo. Então, talvez nisso more a principal diferença entre os dois. O Juan Guaidó, à época, talvez alguns que o apoiaram só apoiavam porque viam ele a figura de um possível opositor contra o Nicolás Maduro. Mas ele não tinha a legitimidade dos votos para ser presidente. A população interna mesmo não o reconhecia enquanto presidente. Agora, se de fato, o que aparentemente está correto, as atas eleitorais divulgadas no site, divulgadas pela oposição, estiverem corretas, o Edmundo González, ele vai contar com o apoio da população venezuelana, aparentemente, segundo ali as atas, 70% da população e da comunidade internacional. Só que, claro, falta o apoio
do poder político. A gente tem, pessoal, a Suprema Corte, o Poder Legislativo, pelo menos grande parte, o Poder Executivo, as Forças Armadas, todos ali muito aliados do Nicolás Maduro. Então vai ter um reconhecimento internacional, mas dificilmente algum tipo de reconhecimento de fato prático como chefe de governo da Venezuela. A gente teve também, pessoal, o Nicolás Maduro alegando que os Estados Unidos, de fato, estão à frente dessa tentativa de golpe na Venezuela. E como ele sabe que existe uma pressão gigantesca da comunidade internacional, convenhamos, pessoal, você pega ali o X, né, o antigo Twitter do Nicolás Maduro, é só falando ali sobre como as eleições estão certas, enfim. Ele anunciou que para essa sexta-feira, inclusive enquanto eu gravo o vídeo para vocês, talvez até esteja acontecendo, né, enquanto eu estou aí postando para vocês, vai ter uma reunião da Suprema Corte da Venezuela. A Suprema Corte da Venezuela, ela convocou todos os partidos políticos, todos os candidatos a presidente, para fazer uma espécie de apuração das atas. Lembrando que até o momento em que eu gravo para vocês, o Nicolás Maduro não divulgou as atas eleitorais. O CNE, ele apresentou os resultados sem mostrar exatamente como, alegando que houve algum tipo de hackeamento, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Alegando algum tipo de hacker, mas não apresentou as suas próprias atas. Aparentemente, o Nicolás Maduro está disponibilizando isso para a Justiça da Venezuela, que vai deliberar frente à oposição. Se o Edmundo Gonzalez vai participar, se os partidos da oposição vão participar, galera, convenhamos que não sei, tá? Mas aparentemente a Suprema Corte hoje, que lembrando, todos os juízes indicados foram indicados pelo regime bolivariano, seja pelo Hugo Chávez, seja pelo Nicolás Maduro, vai fazer uma espécie de apuração aí, uma espécie de referendo da votação, tá? Lembrando, pessoal, também que o Maduro, ele tinha falado que ele até estava disposto a continuar negociando com os Estados Unidos, desde que os Estados Unidos, segundo Nicolás Maduro, abandonassem sua ideia golpista. Ele até apresentou um documento, porque ano passado a gente teve reuniões, tanto o Acordo de Barbados, como também reuniões no Catar, em que os Estados Unidos ele estabelecia que ele poderia findar as suas sanções econômicas se a gente tivesse a Venezuela respeitando o processo eleitoral. Tá? Então a Venezuela foi lá e apresentou um documento que colocava que após a posse do presidente devidamente eleito, nós, Estados Unidos, desbloquearemos os ativos congelados da Venezuela. A Venezuela falou, tá vendo, Estados Unidos? Vocês prometeram que vocês iam descongelar os ativos. Tivemos uma eleição. E aí, vocês vão descongelar ou não? Só que, claro, né, os Estados Unidos, não reconhecendo a eleição como limpa, possivelmente não vai descongelar os ativos. E aí mora o papel, como eu falo para vocês, de 3 países super importantes da diplomacia internacional: Brasil, Colômbia e México. Brasil e México são liderados por presidentes de esquerda que, eu diria, pessoal, tecem críticas a Maduro, né, mas tendem a ser críticas um pouco mais tímidas. O Brasil, por exemplo, ao mesmo tempo que criticou a postura de não aceitar Corina Yoris e a Maria Corina Machado como candidatas a presidente, também convocou Maduro para reuniões, tentou estabelecer algum tipo de negociação na questão de Essequiba, entre o Guiana e Venezuela. Então o Brasil tenta ser, né, um crítico moderado, vamos colocar assim. E os 3 países emitiram uma nota conjunta, colocando ali que eles exigem uma contagem por um órgão imparcial, mas que eles querem muito a manutenção de uma paz social que existe ali no país. Os 3 presidentes, eles conversaram por cerca de 40 minutos para fazer a liberação dessa nota. Se eles falam que é um órgão independente que vai ter que fazer a vistoria dessas atas, será que o Brasil, México e Colômbia consideram, pessoal, que a Suprema Corte venezuelana, o Poder Judiciário da Venezuela, seria esse órgão independente capaz de fazer essas vistorias? É a questão que se coloca, tá? E lembrando que a repressão na Venezuela, ela aumenta. Segundo dados da própria Venezuela e do Nicolás Maduro, a gente já teve hoje, assim, nos últimos dias, né, mais de 1.200 prisões que foram feitas, claro, com o discurso do Maduro, de pessoas que estão sendo liberadas, inclusive por organismos internacionais, acusando Estados Unidos, enfim, com atitudes faci, enfim, que querem acabar com a democracia e com a votação na Venezuela, que não respeita, segundo o Maduro, claro, o resultado das urnas. Tanto que o Maduro fala, pessoal, que eles vão enviar para prisão de segurança máxima esses 1.200 presos e que eles tendem a prender ainda mais 1.000 indivíduos que queiram se manifestar contra o que ele chama, claro, de democracia na Venezuela. E talvez o principal exemplo disso seja justamente a Maria Corina Machado. A Maria Corina Machado, ela acabou de divulgar um artigo ali de opinião, tal, no Wall Street Journal,
colocando que ela fez esse artigo com muito medo de ser perseguido pela polícia da Venezuela, porque o Nicolás Maduro já falou várias vezes que quer perseguir todos os membros que estão causando uma desestabilização política na Venezuela, segundo, claro, a sua visão de mundo. Ela alega que ela escreveu isso escondida, que grande parte dos assessores também estão sendo perseguidos, só que estão escondidos na embaixada da Argentina, e aí olha a importância do papel brasileiro, né? Vai lembrar, pessoal, que a Argentina, depois que não reconheceu e teceu várias críticas ao Nicolás Maduro, teve o rompimento das relações diplomáticas com a Venezuela. E aí, os diplomatas argentinos fugiram da embaixada. Quem tá lá cuidando da embaixada é nós, Brasilzão. Inclusive, hasteamos a bandeira em frente, né? Na verdade, na embaixada da Argentina. Cuidando do prédio, cuidando dos exilados, perseguidos políticos, que ali estão. Então o Brasil também está nesse papel de mediação aí, né? Mas a Maria Corina Machado alega que está sendo perseguida pela oposição. E o Nicolás Maduro fez questão, pessoal, de reforçar que, segundo ele, o que aconteceu para demora na divulgação das atas, que vão ver se vão ser apresentadas hoje pela situação na Venezuela, tudo aconteceu por conta de um ataque externo, que ele sabe que foi liderado pelos Estados Unidos com todo o poder de Elon Musk. Ou seja, e lembrando, pessoal, a gente até discutiu isso, né? Que Elon Musk teceu várias críticas em relação à própria Venezuela, às eleições da Venezuela. E aí o Nicolás Maduro falou que um filho de Hugo Chávez, um filho de bolivariano, não foge à luta. Que na Venezuela eles respondem assim, no tete a tete. E aí o Elon Musk falou, beleza, então eu concordo, vamos fazer uma luta. Eu e você, Nicolás Maduro. Se você vencer, Maduro, eu prometo que eu faço uma viagem para Marte com você, te dou uma viagem para Marte, só que se eu vencer, você promete que você abandona o poder na Venezuela. Se vai ter a luta ou não, galera, convenhamos que eu não sei, tá? E aí, em quem você apostaria? Maduro é grandão, hein, pessoal? Quem que venceria uma luta entre Maduro e Elon Musk? Deixa aí nos comentários. Mas além disso, o Nicolás Maduro ele até falou que por uma questão de biossegurança, não entendi exatamente essa biossegurança, acho que ele cometeu um errinho ali, né? Acho que era cibersegurança. Ele convocou uma comissão especial com China e Rússia para proteger todo o sistema de comunicação da Venezuela. E aí, a gente percebe, né, como eu falo para vocês, professor, vai ter algum tipo de interferência externa porque Estados Unidos, União Europeia, a Argentina, Uruguai, Peru não estão reconhecendo a eleição do Nicolás Maduro. Eu, particularmente, acho muito difícil, porque a gente está no ano eleitoral nos Estados Unidos, não acho que os americanos queiram, às 3, 4 meses da eleição, causar uma guerra na América do Sul, uma intervenção estrangeira vai pegar muito mal, claro, para a política dos Estados Unidos, e se for por vias, entre aspas, mais institucionais, como a própria ONU, Conselho de Segurança, precisaria da aprovação do Conselho de Segurança Permanente. E a gente tem China e Rússia já reconhecendo o resultado das eleições que elegeram aí o Nicolás Maduro, entende? Então, algum tipo de ataque estrangeiro, duvido, tá? Mas enfim, pessoal, perceba a importância da China, principalmente, como um aliado da Venezuela, mas principalmente da Rússia. Além do reconhecimento que o Nicolás Maduro ele é de fato presidente do país, a gente teve relatos da oposição da Venezuela, lembrando, isso não é confirmado, tá? Mas que existem milícias cubanas, aí sim confirmado, pelo menos segundo as mídias internacionais, e também milícias russas atuando na Venezuela. Claro que não são novas, são milícias que atuam há bastante tempo e na época inclusive do Grupo Wagner, quando o Grupo Wagner ainda era liderado pelo Prigozhin, aquele mesmo, né, que caiu lá do acidente aéreo, vocês sabem, né, tudo o que aconteceu ali com a liderança do Grupo Wagner. Então, a gente tem membros da Rússia, inclusive militares de treinamento, repasse de verbas, enfim, possivelmente comandando algum tipo de repressão às manifestações do país, e a própria confirmação do Putin, que agora que passou, segundo Putin, todo o processo eleitoral, enfim, vai ser marcada uma reunião, um estabelecimento de uma relação diplomática entre Nicolás Maduro e Putin, palavras do Putin. Não sabemos quando, não sabemos onde, mas duvido que o Putin venha para a América do Sul, né? Então, muito possivelmente, num futuro próximo, teremos uma reunião, uma relação diplomática com Nicolás Maduro se estabelecendo na Rússia. De verdade, pessoal, é importante para o Maduro ter esse reconhecimento da China e da Rússia, que são membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU, baita potências geopolíticas e superpotências, principalmente a China, claro, potências econômicas. Porque, vamos ser sinceros, aqui eu estou discutindo com vocês, né? Ah, democracia na Venezuela, tal.
Vocês acham que, sei lá, o Nicolás Maduro ele consegue prorrogar, não tem reconhecimento dos Estados Unidos, nem da União Europeia, consegue prorrogar por 3 meses? Cara, você acha que a mídia vai estar comentando sobre isso? Você acha que a pressão do Maduro vai ser igual? Ela está acontecendo agora? Claro que não. Então, Maduro também conta com isso, né? Com algum tipo de escape, algum tipo de parceria, para pouco a pouco a comunidade internacional e se esquecendo das questões que envolvem as eleições da Venezuela. E aí, pessoal, será que o Nicolás Maduro vai conseguir continuar no poder? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, notícias importantes relacionadas ao Irã, que convocou uma reunião com o chamado Eixo da Resistência. Tudo isso aconteceu porque a gente teve a morte do número 2 do Hezbollah, a morte do número 3 do Hamas e a morte do número 1 do Hamas, o Ismail Haniyeh, que foi morto no território iraniano a partir, segundo o Irã, por um míssil que foi disparado contra a residência ali em que ele estava estabelecido, segundo os Estados Unidos, a partir de uma bomba que tinha sido instalado há 2 meses, sabendo que em algum momento o Haniyeh faria algum tipo de visita ao Irã e ali você poderia cometer algum tipo de ataque. Independente de como foi feito o ataque, é fato que ele morreu e, embora Israel não admita, foi feito pelos israelenses. O Irã, o Hezbollah, o Hamas, todos os grupos já prometeram vingança. A gente teve o Ali Khamenei e membros da Guarda Revolucionária Iraniana convocando autoridades do Irã, do Líbano, que é o país, né, do Hezbollah, membros do Iraque, do Paquistão, Jihad Islâmica, membros do Hamas, para discutir como vai ser a retaliação. Segundo os iranianos, eles só estão, nesse momento, revisando como será o ataque, mas ele certamente vai acontecer. O regime sionista vai se arrepender de ter ultrapassado essa linha vermelha. E para finalizar, pessoal, a gente teve também, ontem mesmo, tá? Membros do poder chinês vindo em direção a Brasília para negociar com o Brasil. Professor, negociar o quê? O estabelecimento de um processo de paz com a Ucrânia. Vale lembrar, pessoal, que a gente teve recentemente o Zelensky se reunindo ali com os chineses e pedindo para ter algum tipo de mediação para um processo de paz. Depois o Zelensky até fez uma crítica um pouco mais ácida, falou assim: China, vocês têm a obrigação de obrigar os russos a abandonarem a luta armada, porque vocês, como têm a Rússia nas mãos, vocês podem fazer esse tipo de exigência. A China falou que não está ajudando a Rússia, então não tem como parar, e que inclusive a Rússia é um país soberano, então a China não pode a Rússia obrigar a fazer nada, mas que tentar estabelecer algum tipo de processo de paz, pode. E Brasil e China, eles fizeram ali o que eles chamaram de os pontos pela paz. Segundo a diplomacia chinesa, a gente já tem 110 países que estão aceitando essa resolução, que aceitam o pedido dos chineses e do Brasil, claro, tá? Essa proposta vai ser colocada ou no mês de agosto ou no mês de setembro para a Assembleia Geral da ONU e, segundo a relação externa de Brasil e China, vai ser aceita pela Assembleia Geral, que vai ser algum tipo de início de um processo de negociação de uma possível cúpula de paz. Lembrando que o Zelensky já aceita participar de uma cúpula junto à Rússia e até falou que a questão envolvendo Donbass e a Crimeia é uma coisa que não pode ser decidida somente pela Rússia e pela Ucrânia, tem que ser decidida também pela população local. Ou seja, deu a entender que aceita negociar, com muitas aspas aí, né, a Crimeia e a região de Donbass. Só que o Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, que também participou dessa conversa, já deu uma cutucadinha ali na Ucrânia. Colocou que ele entende todas as dificuldades, ele fala que os pontos pela paz se baseiam principalmente na Carta da ONU e que ele sabe que a Rússia cometeu graves problemas, graves erros ali em relação ao que pede a Carta da ONU. Só que, segundo ele, a postura radical da Ucrânia não ajuda a estabelecer algum tipo de processo de paz. Então, segundo o Brasil, a postura ucraniana é um pouco radical e por isso ainda não começaram as negociações. E aí, será que Brasil e China vão conseguir mediar a paz na Ucrânia? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.